É noite, você se deita ao lado dele, a cama king size, de repente, parece ter 1000 quilômetros de distância. Você espera um toque, um olhar, um movimento na sua direção, algum sinal, qualquer sinal, de que você ainda é desejada. Mas não vem. Ele vira para o lado, pega o celular, scrollando o feed enquanto você está ali, a 30 centímetros dele, querendo ser vista, ou ele simplesmente fecha os olhos e dorme. Nem boa noite direito, só silêncio. E você fica ali, no escuro, sentindo aquele aperto no peito, aquela sensação de rejeição que vai se acumulando noite após noite. Quando foi a última vez que ele realmente te procurou? Quando foi a última vez que você se sentiu escolhida, desejada, vista? Você começa a contar. Foram 2 semanas? 3? Um mês? E então para de contar porque dói demais admitir quanto tempo faz. E de manhã você acorda e finge que tá tudo bem. Sorri, faz café, cuida da rotina. Mas por dentro você tá se sentindo indesejada, invisível, duvidando do próprio valor. Dói. Dói profundamente se sentir assim dentro da própria casa, com a pessoa que prometeu te amar. Dói viver com alguém e se sentir completamente sozinha. Dói como se o amor tivesse tirado férias de você e você nem sabe se ele vai voltar. Hoje eu te entrego 7 verdades duras sobre por que ele não te procura mais. E o que fazer hoje, agora, sem humilhação, sem jogos, sem perder sua dignidade afetiva. 7 verdades que ninguém quer admitir, mas que você precisa ouvir se quer mudar esse padrão. Se isso já apertou seu peito, se você já se viu nessa cena 1000 vezes, inscreva-se agora. Toda semana eu te entrego psicologia aplicada para você viver com respeito, desejo e paz. Este canal é sobre você recuperar sua presença inteira e não deixar ninguém te fazer sentir invisível. Mas antes de eu te dar as 7 verdades, você precisa entender algo fundamental. E isso é um aviso responsável, não é desculpa para o comportamento dele nem para a tua dor, mas é realidade que precisa ser reconhecida. Existem múltiplas causas possíveis para alguém não procurar parceira sexualmente ou afetivamente. Algumas são relacionais, sobre o que acontece entre vocês dois. Outras são individuais, sobre o que está acontecendo dentro dele. Tem causas que vocês podem endereçar juntos. E tem causas que exigem ajuda profissional, médica ou terapêutica. Rotina crônica mata desejo. Carga mental desequilibrada cria ressentimento. Comunicação passivo-agressiva acumula gelo. Estresse prolongado, falta de sono, problemas hormonais, medicamentos, álcool em excesso, tudo isso impacta libido e desejo. Pornografia e fantasia barata podem criar comparações impossíveis. Medo de falhar sexualmente pode fazer homem evitar intimidade completamente. E a ausência de momentos reais de encontro transforma casal em colegas de casa. Então você precisa observar padrões, não episódios isolados. Se há semanas que ele não te procura e não há justificativa de saúde, estresse temporário ou crise externa clara, é padrão. E padrão pede ação? Mas se há mudanças recentes de humor, energia, sono, apetite, junto com afastamento sexual, isso pode indicar depressão, ansiedade ou questão hormonal. E aí caminho é médico, terapeuta, não só conversa de casal. O que eu vou te dar hoje é ferramental para causas relacionais, para dinâmicas entre vocês que estão matando o desejo, mas sempre com consciência de que se há questão de saúde subjacente, vocês precisam de ajuda especializada. E isso não é fraqueza, é responsabilidade. Em 60 segundos, a primeira verdade que quase ninguém admite, mas que está operando silenciosamente na maioria dos relacionamentos longos. Mas primeiro, deixa eu te mostrar o mapa da dor. 5 microcenas que você provavelmente conhece bem demais. Porque antes de entender o porquê, você precisa se ver no padrão. E ver dói, mas também valida. Te mostra que você não está louca, que sua percepção é real. Cena 1. Intermitência que confunde. 3 semanas de frieza total. Ele mal te olha, mal te toca. E de repente, numa noite aleatória, ele te procura. E você se derrete de alívio. Voltou, ele ainda me quer. E você se entrega completamente. Mas na manhã seguinte, frieza de novo. Como se aquela noite não tivesse acontecido. E você fica confusa. Foi real? Eu imaginei? Por que agora ele está distante de novo? Essa intermitência, esse reforço imprevisível te mantém presa, sempre esperando, sempre duvidando. Cena 2. Promessa elástica.
você tenta falar sobre distância e ele diz: eu sei, amor, desculpa, estou só cansado, semana que vem melhora, semana que vem chega, nada muda. Você tenta de novo. Tá, é que teve aquele projeto. Mas mês que vem fica mais tranquilo e a gente se reconecta. Mês que vem, mesma coisa. Sempre é a próxima desculpa, próxima promessa. E você vai aceitando porque quer acreditar. Mas no fundo você sabe, promessa que sempre se adia não é promessa, é evitação. Cena 3, ironias que cortam. Você arruma o cabelo diferente. Põe roupa que ele costumava elogiar. E tenta se aproximar. Ele olha e faz comentário irônico. Eita, tá indo pra festa? Como se seu esforço fosse motivo de piada. Ou você sugere programa 2 e ele diz: ah, virou romântica agora, com um tom que te faz sentir ridícula por querer intimidade. Essas ironias aparentemente leves são defesas. São formas dele evitar vulnerabilidade. Mas para você, são rejeições pequenas que acumulam. Cena 4. Pós-sexo frio. Nas raras vezes que há sexo, você percebe. Acabou e ele se vira. Pega celular. Levanta para banheiro e não volta. Ou simplesmente dorme, sem abraço, sem conversa, sem olhar, como se fosse transação mecânica que acabou e agora a vida normal volta. E você fica ali se sentindo usada, não amada. Porque sexo sem conexão emocional, antes, durante e depois, não é intimidade. É solidão compartilhada. Cena 5. Calendário sem espaço para vocês. Você olha a agenda dele. Trabalho, futebol, amigos, cerveja com o pessoal, academia, série que ele assiste sozinho, tem tempo para tudo, menos para você. E quando você aponta isso, ele se defende. Mas eu preciso de tempo para mim também. E claro que precisa. Mas se há tempo para tudo, exceto para intimidade com você, não é sobre tempo. É sobre prioridade. E você claramente não é uma. Se você reconheceu 3 ou mais dessas cenas, respira fundo. Porque agora vem as verdades. E com elas, os caminhos. Quem controla o ritmo muda o rumo e você está prestes a aprender como retomar controle sem controlar ele. Como mudar a dinâmica sem mendigar atenção. Agora, a verdade, um que destrói a atração silenciosamente em quase todo relacionamento longo. Verdade 1. Rotina mata tesão. Previsibilidade total é morte erótica. Quando tudo na vida de vocês é previsível, cronometrado, esperado, não há tensão. E sem tensão não há desejo. Desejo precisa de espaço, de mistério, de pequenas imprevisibilidades. Quando você se torna completamente conhecida, completamente previsível, completamente disponível sempre, não há nada para conquistar. Não há novidade. Não há descoberta. Como se vê? Cena 1. Vocês têm mesma rotina há anos. Acordam mesma hora. Café da mesma forma. Conversas sobre mesmos assuntos. Contas, filhos, tarefas. Assistem TV nos mesmos lugares. Deitam mesma hora. Tudo igual. Nada novo. Nada surpreendente. E no meio disso tudo você espera que de repente surja desejo? Desejo não nasce de tédio. Nasce de vitalidade. De novidade. De vida sendo vivida. Não só executada. Cena 2. Você está sempre disponível. Sempre em casa quando ele chega, sempre esperando, sempre pronta para largar o que está fazendo para dar atenção. E você acha que isso mostra amor e mostra, mas também elimina tensão. Ele sabe que você está ali, sempre. Então não há urgência, não há preciso aproveitar esse momento porque ela está ocupada amanhã, não há valor percebido em tempo escasso. Cena 3. Vocês fazem sexo quando fazem, sempre do mesmo jeito. Mesma hora, mesma posição, mesmo roteiro. Começam assim, fazem isso. Terminam. Dormir. Previsível como lista de supermercado. E você até tenta inovar, mas se sente boba. Ou ele não responde. Então vocês voltam para o script conhecido. E script conhecido é seguro, confortável, mas não é excitante. Por que acontece? O cérebro humano é máquina de adaptação. Ele se acostuma com estímulos repetidos e para de responder fortemente a eles. Isso se chama habituação. Primeira vez que você comeu o brigadeiro, explosão de prazer. 100ª vez, gostoso, mas não tem aquela intensidade. Mesma coisa com relacionamento. Primeira vez que vocês se beijaram, elétrico. Depois de anos fazendo exatamente os mesmos movimentos, é familiar, mas não necessariamente excitante. Dopamina, neurotransmissor do desejo,
dispara mais forte na antecipação e na novidade do que na recompensa conhecida. Então, quando tudo é previsível, quando não há nada novo para antecipar, produção de dopamina relacionada ao parceiro diminui, ele te ama, provavelmente, mas amor não é desejo. São sistemas neurológicos diferentes. Amor é ocitocina, apego, conforto. Desejo é dopamina, tensão, novidade. E tem questão de fusão. Quando o casal vira uma coisa só. Quando não há separação, individualidade, mistério. Quando você sabe exatamente o que ele vai dizer antes dele dizer, há segurança, mas não há erotismo. Erotismo precisa de dois indivíduos distintos se encontrando. Não de massa amorfa fundida. Risco para sua autoestima. Você começa a achar que o problema é seu corpo, que você envelheceu, que você não é mais atraente, que se você fosse mais bonita, mais magra, mais jovem, ele te desejaria. Mas não é sobre seu corpo. É sobre ausência de vitalidade, de novidade, de vida sendo vivida com paixão. Você pode ter corpo de modelo e ainda assim não ser desejada se sua vida inteira se resume a esperar ele. Se sua energia toda está depositada em ser perfeita para ele em vez de viver sua própria vida vibrante. Teste rápido. Quando foi a última vez que você fez algo novo só porque quis, que não envolveu ele nem filhos nem casa? Quando foi a última vez que ele te viu empolgada com algo que não envolve ele? Se resposta é não lembro. Rotina matou não só o desejo dele por você, mas seu próprio desejo por você mesmo. E quando você não deseja a própria vida, ninguém vai desejar estar nela. O que fazer H hoje? Microação. Escolha uma coisa pequena que você sempre quis fazer, mas nunca fez. Pode ser aula de dança, pode ser curso online sobre tema que te interessa, pode ser projeto criativo, algo que seja seu, matricule-se hoje. Ou pelo menos pesquise e marque na agenda quando vai começar. E não peça permissão. Não explique demais. Só faça. E quando ele perguntar, você diz levemente, comecei a aula de X, estou gostando. E segue. Não elabora. Não tenta fazer isso para provocar reação. Faz para você mesma. Mas efeito colateral. Mistério volta. Você vira menos previsível. Frase limite. Eu preciso de tempo para mim e para os meus interesses. Isso não é sobre você. É sobre eu me manter inteira. E se ele questionar, reclama, faz cara feia, eu entendo que você está acostumado comigo sempre disponível. Mas isso mudou. Eu estou construindo vida que me nutre. Você pode apoiar ou pode reclamar, mas não vai mudar minha decisão. Fica comigo, porque em 2 minutos eu te mostro o erro invisível que esfria qualquer cama e que tem a ver com algo que você carrega sozinha todo dia. Mas antes, o erro crítico que transforma carinho em desligamento emocional total, verdade 2. Carga mental e ressentimento. Quando você é única responsável por lembrar, planejar, organizar e executar tudo que mantém casa e família funcionando, quando você é gerente não remunerada de toda a logística doméstica, quando ele ajuda, mas você tem que pedir, instruir, supervisionar cada tarefa, não há espaço cerebral sobrando para desejo. E mais, há ressentimento. E ressentimento é veneno lento para atração. Como se vê, cena 1. Dia típico. Você acorda pensando, comprar presente aniversário sobrinha, marcar dentista para o filho, pagar conta de luz, lembrar ele de buscar documento, planejar jantar, responder e-mail escola, comprar remédio para o cachorro, lavar uniforme, organizar armário. Sua cabeça é lista interminável de tarefas que se você não lembrar, ninguém lembra. Ele acorda, vai trabalhar, volta, quer relaxar. E você? Você não relaxa. Você executa a lista que nunca acaba. E à noite ele quer sexo? Você quer dormir, ou chorar, ou sumir. Cena 2, você pede ajuda. Amor, você pode dar banho nas crianças hoje? E ele suspira. Faz cara de quem está sendo sobrecarregado. Como se fosse favor, não responsabilidade compartilhada. Ou ele faz, mas de forma tão incompetente que você precisa refazer. Então você para de pedir, porque é mais trabalho gerenciar ele do que fazer sozinha. Mas custo disso? Ressentimento que se acumula. E toda vez que ele te toca à noite, você pensa, ele quer que eu seja sexy, disponível, mas não me vê exausta cuidando de tudo sozinha? Cena 3, fim de semana. Ele tem tempo para hobbies dele. Joga videogame, assiste futebol, encontra amigos. Você faz tudo que não deu tempo durante a semana. Mercado, limpeza profunda.
Organização. Prepara refeições antecipadas. Não há fim de semana para você. Não há descanso real. E ele não percebe, porque você sempre fez tudo parecer fácil. Sempre manteve tudo rodando sem reclamar muito. Então ele genuinamente não entende por que você está distante, fria, sem paciência, porque ele não vê trabalho invisível que te esgota diariamente. O que acontece? Carga mental é conceito que nomeia trabalho cognitivo e emocional de antecipar necessidades, lembrar detalhes, planejar futuro e coordenar tudo. É trabalho invisível, mas extremamente desgastante. E na maioria dos casais heterossexuais, cai desproporcionalmente sobre mulher, mesmo quando ambos trabalham fora. Isso cria duas dinâmicas que matam o desejo. Primeira, você está genuinamente exausta. Não é desculpa, é realidade física. Quando o seu cérebro está sobrecarregado com 1000 tarefas, quando você mal tem 5 minutos de silêncio mental no dia, seu corpo entra em modo sobrevivência. E em modo sobrevivência, funções não essenciais como libido diminuem. Corpo prioriza conservar energia. Segunda, ressentimento se instala. Você começa a perceber desigualdade. Você cuida de tudo. Ele é cuidado. Você organiza a vida dele, ele vive a dele. E isso não cria atração. Cria dinâmica mãe e filho. Você vira cuidadora, não parceira. E ninguém quer fazer sexo com filho adulto que não assume responsabilidades. E tem componente de desrespeito percebido, mesmo que não intencional. Quando ele não vê seu trabalho, não valoriza, não reconhece, você se sente invisível, desvalorizada. E quando você não se sente valorizada como pessoa, como parceira, não quer se abrir sexualmente, porque sexo exige vulnerabilidade. E você não vai ser vulnerável com alguém que te faz sentir pequena, invisível, desvalorizada. Risco para a sua autoestima. Você começa a acreditar que seu valor está em servir, em manter tudo funcionando, em ser eficiente, organizada, capaz, mas não em ser desejada, apreciada, vista como mulher. Você se transforma em engrenagem da máquina familiar. E engrenagens não têm desejos próprios, não merecem prazer, só trabalham. E quando você internaliza isso, você para de reivindicar prazer, descanso, reciprocidade, aceita migalhas porque acha que não merece mais. Teste rápido. Responda. Se você sumisse por uma semana, sem avisar nada, sem deixar listas, sem preparar nada, o que aconteceria? Caos total? Se sim, isso significa que tudo depende de você. E isso não é sustentável. E segundo teste, quando foi a última vez que você tirou tarde o dia inteiro só para você, sem guilt, sem ter que organizar a vida de todo mundo antes de sair? Se não lembra, você está dando tudo e não está recebendo nem de si mesma permissão para existir além de função. O que fazer? H hoje. Microação. Hoje, escolha uma tarefa da lista mental que você sempre faz e transfere completamente para ele. Não é dele ajudar você. É dele assumir responsabilidade total. Por exemplo, dentista das crianças. Não é você marcar e avisar ele. É ele gerenciar completamente. Pesquisar dentista, ligar, marcar, lembrar data, levar, lidar com pagamento, tudo. E quando você transferir, você diz, a partir de hoje, dentista das crianças é totalmente contigo. Eu não vou lembrar, não vou gerenciar. Se não for feito, consequências são responsabilidade tua e você deixa aí. Se ele esquecer a primeira vez, consequências naturais ensinam. Frase limite. Eu não sou gerente desta casa, sou moradora, assim como você. Então, ou dividimos carga mental de verdade, com cada um sendo completamente responsável por áreas específicas, ou eu paro de fazer metade e deixo o caos visível ensinar. Mas eu não vou mais carregar isso sozinha enquanto me sinto culpada por não ter energia para sexo. A palavra que desbloqueia desejo não é desculpa. É ação consistente que mostra que ele vê teu trabalho, valoriza e quer carregar metade real. Não sai agora porque já já eu te entrego o roteiro, palavra por palavra, para falar disso sem brigar, sem implorar, mantendo tua dignidade intacta. Mas antes, a verdade 3, sobre como pequenas guerras frias acumulam gelo que congela qualquer desejo. Verdade 3, comunicação passivo-irônica. Quando vocês não falam de verdade sobre o que incomoda, quando há ironias em vez de vulnerabilidade, quando há ataques pequenos em vez de necessidades comunicadas claramente, há acúmulo de mágoas não processadas.
E essas mágoas criam distância emocional. E distância emocional mata completamente o desejo físico. Ninguém quer intimidade com alguém que sente como adversário, como se vê. Cena 1. Ele chega atrasado. De novo. Você está brava, mas não diz. Faz jantar em silêncio. Ele pergunta, tá tudo bem? Você responde, tá, com um tom que deixa claro que não tá. Ele sabe. Você sabe que ele sabe. Mas ninguém fala de verdade. Então tensão fica no ar. E mais tarde, quando ele tenta te tocar, você se afasta. Porque como você vai ser vulnerável com alguém que te desrespeitou e nem reconheceu, mas você também não comunicou claramente. Então ele fica confuso e distância aumenta. Cena 2. Discussão pequena sobre onde colocar controle remoto. Mas não é sobre controle remoto. É sobre todas as vezes que ele não guarda nada no lugar e você tem que ir atrás. É sobre falta de consideração acumulada. Mas vocês brigam sobre controle remoto, com ironias. Nossa, que difícil colocar de volta no lugar, né? Ah, desculpa por existir na minha própria casa. E discussão escalada. Vozes sobem. E no final ninguém se sente ouvido. Ambos se sentem atacados. E há mais uma camada de ressentimento. Cena 3. Você tenta falar sobre falta de intimidade. Ele se defende. Tô cansado, trabalho muito. Você contra-ataca. Ah, eu não trabalho. Eu faço tudo aqui e ninguém valoriza. Ele, lá vem você de novo com essa história. E vira ping-pong de acusações em vez de conversa real sobre necessidades. No final, ambos se fecham mais. E perspectiva de intimidade fica ainda mais distante. Porque acontece... Comunicação passiva-agressiva e irônica é defesa. É forma de expressar raiva sem assumir vulnerabilidade de dizer diretamente o que machucou. É seguro porque você ataca, mas pode depois dizer era só brincadeira se ele se ofender, mas não é efetivo. Não cria mudança, só cria mais distância. E tem questão de padrões aprendidos. Se você cresceu em casa onde ninguém falava diretamente sobre emoções, onde havia ironias, silêncios punitivos, ataques disfarçados de piadas, você aprendeu esse estilo e está replicando. Mesmo que conscientemente você odeie, inconscientemente é seu default quando está ativada. Além disso, medo de rejeição impede comunicação direta, porque comunicar necessidade clara é vulnerável. Eu preciso de mais intimidade física contigo, sinto falta de conexão a expor necessidade. E se ele responde mal? Se ele rejeita? Dói mais do que se você só tivesse sido irônica e guardado necessidade real. Mas aqui está problema. Ironias e ataques pequenos acumulam. São como corte de papel. Nenhum mata sozinho, mas 1000 cortes de papel sangram. E eventualmente criam ferida profunda. E quando há 1000 feridas não tratadas entre vocês, não há espaço para desejo. Há apenas autopreservação. Risco para a sua autoestima, você se torna a pessoa que não reconhece. Pessoa irônica, azeda, que ataca. E você não quer ser assim. Você quer ser calorosa, leve, amorosa. Mas tornou-se defensiva porque nunca aprendeu a comunicar necessidade sem se sentir exposta demais. E quanto mais você age assim, mais você se julga. Por que sou assim? Por que não consigo só falar o que sinto? E julgamento interno adiciona mais uma camada de dor. Teste rápido. A última discussão que vocês tiveram foi sobre assunto superficial que escalou ou vocês realmente nomearam emoções e necessidades subjacentes? Se foi superficial, se vocês brigaram por coisas pequenas enquanto problemas grandes ficaram não ditos. Comunicação de vocês está em modo de defesa, não de conexão. O que fazer hoje? Microação. Próxima vez que você sentir irritação surgindo antes de fazer comentário irônico ou responder tá tudo bem quando não tá, você pausa, conta até 10. E você tenta nomear necessidade real embaixo da irritação. Eu tô irritada porque ele atrasou ou porque me sinto desvalorizada quando meu tempo não é respeitado. Aí você respira e comunica a necessidade, não ataque. Quando você atrasa sem avisar, eu me sinto desvalorizada. Eu preciso que você me avise quando perceber que vai atrasar para eu poder ajustar meus planos. Frase limite. Eu não quero mais acumular mágoas pequenas até explodir. Então daqui para frente, quando algo me incomodar, eu vou falar claramente, não com ataque, com necessidade. E eu preciso que você faça o mesmo. Podemos tentar comunicar de forma mais direta? Em 2 minutos. O roteiro literal com 4 passos que evita guerras e cria conversas reais. Mas primeiro, a verdade 4, que quase sempre é ignorada, mas tem impacto enorme.
Verdade 4. Corpo exausto. Quando o corpo está esgotado, quando não há sono adequado, quando há estresse crônico, má alimentação, sedentarismo, excesso de álcool ou medicamentos que impactam libido, não há energia para desejo. Corpo não é máquina. Corpo cansado, desregulado, não produz hormônios de desejo na quantidade necessária. Essa é verdade biológica que não se resolve com lingerie nova ou jantar romântico. Como se vê. Cena 1. Ele acorda cansado porque dormiu 5 horas. Trabalha dia inteiro sob pressão. Chega em casa exausto. Come mal porque não há tempo para a refeição adequada. Toma cerveja para relaxar. Colapsa no sofá. Dorme mais 5 horas de sono ruim porque bebeu. Acorda cansado de novo. Ciclo se repete. E nesse ciclo, onde está espaço para ele ter energia, clareza mental e drive hormonal para a intimidade? Não há. Corpo está em modo sobrevivência, apenas apagando incêndios. Cena 2. Você nota que quando vocês viajam, quando há alguns dias de descanso real, conexão volta. Ele te procura. Há leveza, há desejo, mas volta para a rotina normal e em uma semana a frieza retorna. Isso não é coincidência. É evidência clara de que rotina de vocês é desgastante demais. Corpo precisa de descanso profundo para ter recursos para desejo. Cena 3. Ele toma medicamento para ansiedade ou depressão, ou para pressão. E há meses, libido dele despencou. Coincidência? Não. Muitos medicamentos têm como efeito colateral diminuição de libido. Mas ninguém fala sobre isso. O médico não pergunta. Ele não menciona porque tem vergonha. E você fica achando que é sobre você, quando na verdade é efeito colateral farmacológico que poderia ser endereçado. Por que acontece? Desejo sexual não é só emocional ou relacional. É também e fundamentalmente biológico. Testosterona em homens é hormônio-chave para libido. E produção de testosterona é impactada por sono, estresse e estilo de vida. Sono inadequado, menos de 7 horas por noite, diminui testosterona em até 15%. Estresse crônico eleva cortisol e cortisol alto suprime produção de testosterona. Sedentarismo diminui testosterona. Excesso de álcool diminui testosterona e prejudica a função erétil. Sobrepeso e obesidade diminuem testosterona porque gordura corporal converte testosterona em estrogênio. E tem medicamentos, SSRIs, classe comum de antidepressivos, frequentemente causam diminuição de libido e disfunção sexual. Medicamentos para pressão, alguns deles também, e muitos homens não reportam isso ao médico porque há vergonha, há medo de parecer menos homem, há cultura que diz que homem tem que querer sexo sempre. Então, se há mudança drástica na libido dele, especialmente se veio acompanhada de início de medicação, ganho de peso significativo, mudança em padrão de sono ou período de estresse extremo, causa pode ser primariamente física. E isso não diminui responsabilidade dele de endereçar, mas muda a abordagem. Não é conversa de por que você não me quer. É conversa de percebi mudanças. Você também? Acho que devíamos investigar com o médico risco para a sua autoestima. Você internaliza que deve ser seu corpo, sua idade, sua falta de atratividade, mas pode não ter nada a ver com você. Pode ser que o corpo dele simplesmente não está funcionando otimamente por questões de saúde que tem solução. E enquanto você carrega a culpa que não é sua, tempo passa, distância aumenta e problema real não é endereçado. Teste rápido. Ele dorme bem? Pelo menos 7 horas por noite de sono de qualidade? Ele está em peso saudável? Pratica exercício regular? Bebe com moderação? Está em medicamento que poderia impactar libido? Se resposta para a maioria é não, o corpo dele pode estar simplesmente esgotado demais para produzir desejo consistente. O que fazer hoje? Microação. Conversa não acusatória. Amor, tenho percebido que nossa intimidade mudou. E também percebo que você parece cansado, estressado. Estou preocupada com tua saúde, não só com o nosso relacionamento. Você toparia marcar check-up completo? Hormônios, sono, tudo? Porque eu quero que você se sinta bem, com energia. E se há algo físico acontecendo, melhor descobrir cedo. Foca em saúde dele, não em frustração tua. Remove vergonha. Cria aliança de nós contra o problema em vez de eu contra você. Frase limite. Se há questão física ou de saúde,
eu estou aqui para apoiar, mas eu preciso que você investigue. Que tome responsabilidade sobre tua saúde, porque nossa intimidade importa e teu bem-estar importa. E ignorar não vai fazer melhorar. O ajuste de 7 dias que muda a energia dele e sua não é mágica. É ciência básica de sono, movimento e regulação que vocês vão implementar juntos. Já já te mostro. Mas antes, a verdade 5 que muitas mulheres têm medo de nomear. Verdade 5. Pornografia e comparação. Quando há consumo frequente de pornografia, especialmente de forma escalada, onde material precisa ser cada vez mais extremo para causar mesmo efeito, há impacto direto no desejo por parceira real. Cérebro se condiciona a responder a estímulo artificial, hiperestimulante, sem exigência de vulnerabilidade ou esforço emocional. E sexo real, com pessoa real, com complexidades reais, começa a parecer trabalhoso demais, lento demais, insuficiente. Como se vê, cena 1. Você percebe que ele prefere ficar acordado depois que você dorme? Ou passa tempo longo no banheiro com o celular e quando você inicia a intimidade ele diz estar cansado, não estar no mood. Mas ele claramente está consumindo conteúdo sexual sozinho. Então não é falta de desejo sexual, é falta de desejo por você especificamente. E isso dói de forma única, porque confirma seu pior medo, você não é suficiente. Cena 2. Quando há sexo, você percebe que ele parece desconectado, como se estivesse lembrando de algo, visualizando algo que não é você. Ou ele sugere coisas que claramente vêm de pornografia, coisas que não fazem sentido no contexto de intimidade real de vocês, que parecem performance em vez de conexão. Cena 3. Você acha histórico, e são horas por semana de consumo. E você tenta falar e ele mente, minimiza ou ataca. Todo mundo faz isso, você é paranoica, insegura, e você fica sem chão. Porque você tentou comunicar a necessidade e foi invalidada, chamada de insegura, quando há problema real de priorização e potencial vício. Por que acontece? Pornografia ativa o sistema de recompensa do cérebro através de dopamina. E quando há consumo frequente, especialmente com escalada para conteúdo cada vez mais novel e extremo, cérebro pode desenvolver tolerância, precisa de mais estímulo para sentir mesmo a recompensa. Isso é neuroplasticidade. Cérebro literalmente se reconecta baseado em uso repetido. E pornografia oferece novelty infinita com zero esforço. Um clique, nova pessoa, nova situação, nova fantasia. Sexo real exige vulnerabilidade, comunicação, considerar necessidades do outro, lidar com o corpo real que cansa, que sua, que tem limites. É lindo, mas é complexo. E cérebro que se acostumou com facilidade da pornografia pode começar a evitar a complexidade do real. Além disso, há comparação impossível. Mulheres em pornografia são frequentemente editadas e escolhidas por características específicas, performando atos sem preocupação com prazer próprio real. E homem que consome muito pode começar, consciente ou inconscientemente, comparar parceira a padrão impossível. E você sente isso. Você sente quando não é suficiente, quando há expectativa que você não pode nem deveria atender. Importante: consumo eventual e moderado não necessariamente cria problema, mas consumo frequente que substitui intimidade real, que é escondido, que envolve escalada de conteúdo, que começa a impactar a função sexual com parceira, isso é problema que precisa ser endereçado. Risco para sua autoestima. Essa verdade pode destruir você se internalizado errado, porque você começa a achar que você não é bonito o suficiente, não é jovem o suficiente, não é o que ele realmente quer. Mas não é sobre você. É sobre dopamina fácil versus intimidade real. É sobre evitação de vulnerabilidade. E muitas vezes sobre vício que precisa ser tratado. Mas quando você carrega isso como se fosse tua falha, você murcha, para de se oferecer. Assume que nunca vai ser suficiente. E isso cria ciclo vicioso. Teste rápido. Ele passa mais tempo consumindo pornografia do que tendo ou tentando ter intimidade contigo? Quando há sexo, ele precisa fechar olhos, parece desconectado ou pede coisas que parecem vir de script? Se sim, há problema e precisa ser nomeado. O que fazer, Roge? Microação, conversa direta. Eu preciso falar sobre algo difícil. Tenho percebido que nossa intimidade praticamente sumiu. E também percebo que há consumo de pornografia.
Eu não estou dizendo que pornografia por si só é problema. Mas quando substitui intimidade real entre nós, quando o nosso sexo desaparece enquanto você consome sozinho, isso se torna problema do relacionamento. Eu preciso entender, há algo que eu posso fazer? Ou há questão que você precisa trabalhar, talvez com ajuda? Vulnerável, mas firme, não acusatória, mas também não minimiza a tua dor. Frase limite: eu não vou competir com fantasia digital. Eu sou pessoa real com necessidades reais. Se pornografia está interferindo em nossa intimidade, você precisa decidir. Ou você trabalha nisso, talvez com um terapeuta especializado, ou eu tomo decisões sobre esse relacionamento baseada em minhas necessidades não atendidas. Eu mereço parceiro presente. Como falar disso sem humilhar nem implorar? Você acabou de ver. Clareza, dignidade, limite. E se ele atacar, minimizar ou se recusar a reconhecer problema? Aquilo te dá informação crucial sobre se ele está disposto a ser parceiro real ou não. Agora, a verdade 6, essa frequentemente surpreende. Mas é mais comum do que parece. Verdade 6, medo de rejeição dele. Homens não são imunes à insegurança sexual. E quando há histórico de falhas, não conseguir ereção, ejacular rápido demais, não sentir que performou bem, medo de repetir falha pode fazer ele evitar a intimidade completamente. É mais fácil evitar do que tentar e falhar de novo. Foge antes de ser rejeitado. E você interpreta como rejeição a você, quando na verdade é autopreservação dele. Como se vê, cena 1. Houve episódio onde ele não conseguiu. Talvez ele bebeu demais, ou estava muito cansado, ou ansioso. Você foi compreensiva, disse que não tem problema. Mas depois daquilo ele nunca mais iniciou. E quando você inicia, ele desconversa. Porque memória daquela falha tá lá. E medo de repetir paralisa completamente. Cena 2. Ele faz piadas autodepreciativas sobre idade, sobre corpo, sobre não ser mais o mesmo. Tenta fazer graça, mas você vê dor real ali. E então percebe, ele está inseguro. Mas como cultura diz que o homem sempre quer, sempre consegue, sempre performa, ele não sabe como comunicar essa insegurança. Então evita situações onde poderia se sentir vulnerável. Cena 3. Quando há intimidade, você percebe que ele corre, vai direto ao ponto, sem preliminares, como se precisasse completar a tarefa antes de falhar. Não há presença. Há performance ansiosa. E isso não satisfaz ninguém. Mas ele não sabe outra forma. Então prefere evitar. Por que que acontece? Masculinidade tóxica ensina que o homem deve estar sempre pronto, sempre funcional, sempre desejando. E quando realidade não corresponde, especialmente com idade, estresse, questões de saúde, a vergonha é profunda. E vergonha cria evitação. Além disso, ansiedade de performance cria ciclo vicioso. Ele está ansioso sobre conseguir. Ansiedade ativa sistema simpático, luta ou fuga. Sistema simpático é o oposto de sistema parasimpático necessário para a função sexual. Então, a ansiedade literalmente impede função. E quando ele não consegue porque está ansioso, há mais ansiedade. E ciclo continua. E tem questão de que, para muitos homens, sexualidade está profundamente atrelada a senso de identidade. Eu sou homem se consigo performar. Então, quando há dificuldade, não é só sobre sexo. É ameaça existencial a quem ele acredita ser. E isso é aterrador. Então ele evita completamente, em vez de arriscar, confrontar essa ameaça, risco para sua autoestima, você assume que é sobre você, que ele não te acha atraente, que há outra pessoa, qualquer cenário, exceto verdade mais simples, ele está inseguro, com medo, envergonhado. E por que ele não comunica isso? Porque cultura não dá espaço para vulnerabilidade masculina nesse assunto. Você fica no escuro interpretando tudo como rejeição pessoal. Teste rápido. Houve mudança súbita após episódio específico onde algo não funcionou perfeitamente? Ele evita não só sexo, mas também momentos que poderiam levar a sexo, não te toca, não beija, mantém distância física? Se sim, pode ser autopreservação dele, não rejeição a você. O que fazer H hoje? Microação. Criar segurança. Amor. Percebi que nossa intimidade mudou. E quero que você saiba que para mim intimidade não é sobre performance. Não é sobre ereção perfeita ou timing perfeito. É sobre conexão. Sobre estar presente.
E se tem algo te deixando inseguro, se tem medo de falhar, eu quero que você saiba que falha não existe. Existe só nós, aprendendo nossos corpos, sendo vulneráveis juntos. Podemos tentar construir intimidade sem pressão de resultado? Frase limite. Se há inseguranças, medos, vergonha, eu entendo. Mas evitar completamente não resolve, só cria mais distância. Então vamos decidir juntos. Ou tentamos reconstruir intimidade sem pressão, talvez até com a ajuda de terapeuta sexual, ou essa distância vai continuar crescendo até não haver caminho de volta. Eu quero estar contigo, mas preciso que você esteja presente também. O truque de 60 segundos que baixa a defesa dele, remover completamente a expectativa de sexo. Dizer, hoje eu só quero te tocar, te fazer massagem, sem nenhuma expectativa de continuar para sexo. Só toque. Você aceita? Isso tira a ansiedade. E, ironicamente, geralmente quando a ansiedade sai, que desejo consegue entrar. E, finalmente, a verdade 7. Essa conecta todas as outras. Verdade 7. Sem ritual de encontro. Quando o casal deixa de ter momentos intencionais de conexão, quando não há ritual que marca nós como prioridade, quando toda interação é logística, contas, filhos, casa, tarefas, não há espaço para romance, desejo, intimidade. Vocês viram colegas de casa executando um projeto chamado Família Juntos? Eficiente, mas vazio. Como se vê? Cena 1. Vocês conversam. Mas sobre o quê? Sempre sobre coisas práticas. Você pagou conta, tem que levar a criança no médico, o que vai ter para jantar? Tá faltando produto de limpeza. Zero conversa sobre sonhos, medos, desejos, vida interior. Zero espaço para conexão emocional real. E sem conexão emocional, não há combustível para conexão física. Cena 2. Vocês dividem espaço, mas não dividem momentos. Estão na mesma sala, mas ele no celular. Você no teu. Estão na mesma cama, mas cada um no seu canto. Dividem vida, mas não compartilham presença. E presença é onde intimidade nasce. Sem presença, há apenas coexistência. Cena 3. Quando foi a última vez que vocês tiveram encontro real? Não jantar rápido entre tarefas. Encontro onde vocês se arrumaram, saíram, olharam um para o outro, conversaram sem interrupção. Se resposta é meses ou não lembro, vocês não têm ritual que mantém romance vivo. E romance não sobrevive em abandono. Por que que acontece? Relacionamento longo sem manutenção intencional morre lentamente. Não há explosão, há erosão. Dia após dia de priorizar tudo exceto conexão entre vocês. E porque vocês moram juntos, dormem na mesma cama, dividem contas, a ilusão de proximidade. Mas proximidade física sem conexão emocional é solidão compartilhada. E vida moderna compete por atenção. Trabalho, filhos, tecnologia, casa. Sempre há algo mais urgente que momento de conexão. Então, conexão é sempre adiada para quando houver tempo, mas nunca há tempo. O tempo tem que ser criado, protegido, ritualizado. Além disso, sem momentos intencionais, onde há presença total um com o outro, sem interrupções, vocês perdem track de quem o outro está se tornando. Você conheceu a versão dele de 5 anos atrás, mas ele mudou, cresceu, tem novos interesses, novos medos, novos sonhos. E você? Você mudou também. Mas vocês nunca criaram espaço para compartilhar essas mudanças. Então começam a ser estranhos, vivendo sob o mesmo teto. Risco para a sua autoestima. Você começa a questionar se há algo errado com você, se você é chata, se você não é mais interessante. Mas não é sobre você. É sobre ausência de estrutura que suporta conexão. Nenhum relacionamento sobrevive sem cuidado intencional. E quando você internaliza como falha pessoal algo que é problema estrutural, você para de agir, aceita a frieza como destino inevitável. Teste rápido. Última semana. Quantas horas vocês passaram juntos? Sem celular, sem TV, sem crianças, sem amigos, sem tarefas. Apenas vocês dois, presentes, conversando, conectando. Se resposta é 0 ou menos de 1 hora, vocês não têm ritual de conexão. E sem ritual, intimidade morre por negligência. O que fazer agora? Microação. Criar ritual pequeno, mas não negociável. A partir de hoje, todas as terças e sextas às 20h30, nós temos 30 minutos só nossos. Sem celular, sem TV, pode ser conversa.
pode ser caminhada, pode ser simplesmente estar juntos. Mas é inegociável, é hora que pertence a nós, não à logística da vida. Você aceita esse compromisso? Frase limite. Eu não aceito que nosso relacionamento seja apenas logística. Eu mereço momentos de conexão real. E você também. Então, ou criamos rituais intencionais onde priorizamos nós, ou eu vou ter que decidir se quero continuar em relacionamento onde me sinto invisível. Agora vem o plano de 7 dias que reacende desejo com respeito. O protocolo completo que integra tudo que você aprendeu. Mas primeiro, limite sem consequência é pedido. E pedidos são ignorados. Então deixa eu te ensinar como transformar limite em algo que tem peso real. Roteiro de conversa de 4 passos. 3 versões literais para você adaptar. Estrutura universal. Fato observável. Emoção própria. Necessidade. Limite proposta. Decisão. Versão 1. Parceiro sob distância e frieza. Fato observável. Há 6 semanas, nós não tivemos nenhum momento real de intimidade física ou emocional. Conversamos apenas sobre logística. Estamos na mesma casa, mas não estamos juntos. Emoção própria. Eu me sinto invisível. Sinto que deixei de ser desejada. E isso está corroendo minha autoestima e minha vontade de continuar tentando. Necessidade, limite. Eu preciso de intimidade. Preciso me sentir desejada, vista, escolhida. Não precisa ser sexo imediato, mas precisa haver conexão, toque intencional, conversas reais, presença. Proposta, decisão. Eu proponho que criemos ritual, 2 noites por semana, 30 minutos só nossos, e que procuremos ajuda terapeuta de casal se não conseguirmos sozinhos. Mas, se não houver movimento real na direção de reconectar, se eu continuar me sentindo invisível, eu vou precisar reavaliar se esse relacionamento ainda nutre ou apenas consome. Versão 2. Família que interfere ou ironiza. Fato observável. Sua mãe fez 3 comentários irônicos sobre mim na frente de outras pessoas no almoço de domingo. E você riu junto em vez de me apoiar. Emoção própria. Eu me senti humilhada e traída. Senti que eu não tenho aliado em você quando sua família me desrespeita. Necessidade, limite. Eu preciso saber que você está do meu lado. Que quando alguém, mesmo família, me desrespeita, você estabelece limite. Proposta, decisão. Daqui para frente, quando houver desrespeito, eu espero que você intervenha. Se não puder fazer na hora, me defende depois, em particular, com quem desrespeitou. Se isso não acontecer, eu vou começar a limitar meu contato com tua família para proteger minha paz. E nossa relação vai sofrer, porque eu não vou me sentir segura contigo. Versão 3. Trabalho drenando energia do relacionamento. Fato observável. Nas últimas 8 semanas, você trabalhou até depois das 22 horas todos os dias úteis. E nos fins de semana ficou respondendo e-mails e em calls. Não houve tempo real para nós. Emoção própria. Eu me sinto como última prioridade. Como se trabalho recebesse sua melhor energia e eu recebesse só o que sobra, que é nada. Necessidade, limite. Eu preciso de parceiro presente. Não preciso de 24 horas por dia, mas preciso de algumas horas por semana onde sua atenção está comigo, não no trabalho. Proposta, decisão. Vamos sentar e planejar. Quais horários ou dias você consegue genuinamente desligar? Vamos bloquear no calendário como inegociável. Se seu trabalho não permite nem isso, é problema que precisa ser resolvido, possivelmente mudando de emprego ou renegociando condições. Porque no ritmo atual, nosso relacionamento vai morrer. E eu não vou ficar esperando. Percebe a estrutura? Fato, emoção, necessidade, proposta. Sem acusação, sem ataque, mas também sem minimizar dor ou diluir necessidade. E agora, limite com consequência. Não ameaça, consequência. Lógica comunicada com antecedência e executada se necessário. Se você continuar chegando em casa e indo direto para o celular sem me cumprimentar, sem criar momento de conexão, eu vou parar de preparar jantar para 2. Vou cuidar de mim. Você cuida de você. Porque eu não vou continuar investindo energia em alguém que age como se eu não existisse. Se pornografia continuar substituindo intimidade entre nós, se você não buscar ajuda, eu vou iniciar processo de terapia de casal. E se você se recusar a ir, eu vou sozinha para decidir, com apoio profissional,
se esse relacionamento ainda serve. Se as próximas 4 semanas passarem sem mudança real na nossa intimidade, sem conversa sobre isso, sem esforço visível, eu vou me mudar para o quarto de hóspedes. Não como punição, mas porque eu preciso proteger minha saúde emocional. E dividir cama com alguém que me rejeita todas as noites está me destruindo. Consequências devem ser proporcionais, lógicas, conectadas ao problema e algo que você realmente está disposta a fazer. Não blefe. Blefes ensinam que seus limites são vazios. O coração deseja o que é inteiro, não o que mendiga. E você está prestes a aprender protocolo completo de 7 dias. Plano 7 dias para reacender desejo com respeito. Este plano não é mágica. É estratégia fundamentada em psicologia e biologia. Cada dia constrói sobre o anterior. E o objetivo não é sexo imediato. É reconstruir fundação de conexão, energia e presença que torna desejo possível. Dia 1. Energia e sono. Foco. Regular relógio biológico e criar base energética. Ação para você. Durma pelo menos 7h30 hoje. Não negocie. Organize o que precisar para conseguir. E escolha uma refeição hoje onde você come proteína de qualidade, vegetais e gordura boa. Não é dieta. É combustível para o corpo funcionar. Ação para ele convide. Eu comecei protocolo de cuidar melhor da minha energia, estou priorizando sono e comida de verdade. Você quer fazer comigo? Porque percebi que ambos estamos exaustos. E talvez se cuidarmos disso, todo o resto fica mais fácil. Por quê? Corpo esgotado não tem recursos para desejo. Sono regula hormônios, incluindo os sexuais. Começa aqui. Dia 2. Movimento. Foco. Ativar corpo, liberar endorfinas, melhorar o humor. Ação para você. 20 minutos de movimento que faça você suar leve. Pode ser caminhada rápida, dança, yoga mais intensa, algo que tira você da cabeça e coloca no corpo. Ação para vocês, convite opcional. Vamos caminhar juntos hoje, 20 minutos. Sem falar de contas ou problemas. Só mover corpo. Você topa? Por quê? Exercício aumenta a testosterona, melhora a circulação, reduz cortisol, melhora a imagem corporal. E se for feito juntos, cria momento de presença compartilhada sem pressão de conversa profunda. Dia 3, detox de tela. Foco. Reduzir dopamina barata de tecnologia para criar espaço para dopamina de conexão real. Ação para você. 2 horas antes de dormir, celular fora do quarto. Tablet, laptop, tudo. Leia livro físico, toma banho longo, medita, conversa. Mas 0 telas. Ação para ele proposta. Hoje eu vou fazer experiência. Sem telas 2 horas antes de dormir. É difícil, mas quero ver se melhora meu sono e ansiedade. Você quer tentar comigo? Podemos ler, conversar ou só relaxar. Mas sem scrollar. Por quê? Telas antes de dormir destroem sono e criam hábito de buscar estimulação constante. Criar vazio de tela cria espaço para a conexão real. Dia 4, toque sem pressão. Foco, reintroduzir toque físico de forma segura, sem expectativa sexual. Ação, você inicia toque não sexual. Mão nas costas quando passa por ele. Abraço demorado 7 segundos no mínimo. Tempo necessário para a oxitocina começar a ser liberada. Sentar perto no sofá. Massagem nos ombros. E você diz explicitamente, não estou iniciando nada sexual, só senti falta de te tocar, posso? Por quê? Quando há distância longa, qualquer toque é interpretado como pressão sexual. Isso cria evitação. Reintroduzir toque não sexual recalibra. Mostra que toque pode ser sobre conexão, não performance. Dia 5, mini encontro. Foco, criar momentos de conexão sem pressão de ser date perfeito. Ação, 40 minutos de mini encontro. Não precisa ser jantar caro, pode ser café no meio da tarde, pode ser caminhada em lugar novo, pode ser sentar em parque. Regras. Sem celular, sem falar de logística, sem crianças juntos se tem, só vocês dois. E vocês fazem uma pergunta cada um. O que tem te deixado feliz ultimamente? O que tem te preocupado? Perguntas reais. Escuta real. Por quê? Criar memória nova juntos. Lembrar que vocês conseguem se divertir, conversar, estar presente, sem pressão de ser perfeito. Dia 6, conversa íntima guiada. Foco. Reconstruir intimidade emocional através de vulnerabilidade estruturada. Ação, à noite, luz baixa,
Vocês sentam de frente um para o outro e fazem 3 rodadas de perguntas e respostas. Um pergunta, outro responde, depois inverte. Perguntas: o que você sente falta em nós? Quando foi a última vez que você se sentiu realmente conectado comigo? O que você precisa de mim que não está recebendo? Regra: quem responde fala sem interrupção. Quem escuta não se defende, não justifica, só ouve. Depois valida. Obrigado por compartilhar. Por quê? Vulnerabilidade mútua cria intimidade e estrutura remove medo de conflito. Há espaço seguro para verdades serem ditas. Dia 7, ritual de futuro. Foco: criar algo para antecipar juntos. Dopamina vem da antecipação. Ação: planeje algo pequeno para o próximo mês. Pode ser reservar fim de semana em lugar próximo, comprar ingressos para show, marcar aula de algo novo para fazer juntos. Não precisa ser grande ou caro. Precisa ser algo que ambos possam antecipar. E vocês colocam no calendário, com data, com horário, e vocês falam sobre isso durante a semana. Estou animada com o nosso plano. Por quê? Relacionamentos morrem quando não há futuro sendo construído. Criar planos, por menores que sejam, cria a sensação de nós ainda temos algo pela frente juntos. Esse plano não vai resolver tudo em 7 dias, mas vai começar a criar condições onde desejo pode voltar a existir. E se, ao final, você perceber mudança, por menor que seja, você continua, transforma em rituais permanentes. A ausência só fala quando a presença for inteira. E você está criando presença inteira na tua própria vida primeiro. Se isso faz sentido para você, se você está vendo que há caminho, inscreva-se para receber essa força toda semana, porque transformação não acontece sozinha. Precisa de comunidade, de reforço, de lembretes constantes de que você merece mais. Agora deixa eu responder as objeções que estão gritando na tua cabeça, porque eu sei que são muitas. Objeção 1. Vou parecer carente, mandona, controladora. Resposta: carente é quando você implora por migalhas, quando você aceita qualquer coisa porque acha que não merece mais. Mas comunicar necessidades claramente, estabelecer limites com dignidade, propor soluções construtivas, isso não é carente. É maduro, é forte, é exatamente o que relacionamentos saudáveis exigem. Mandona seria se você ditasse exatamente como ele deve agir, mas você não está fazendo isso. Você está comunicando suas necessidades, oferecendo caminhos e dizendo consequências se necessidades não forem atendidas. Isso não é controle, é clareza. E clareza é presente. Objeção 2. E se ele não quiser mudar? E se eu fizer tudo isso e nada mudar? Resposta. Então você tem tua resposta. E sua resposta é: ele escolheu. Ele escolheu não investir, não tentar, não valorizar o que vocês têm. E aí você tem que fazer escolha sua. Ficar sabendo que nada vai mudar e aceitar isso pelo resto da vida, ou sair e criar a possibilidade de encontrar algo que te nutre. Mas você não pode controlar ele, pode só controlar você. E parte de escolher você é estabelecer limite, dar oportunidade real para mudança, e se mudança não vem, honrar teu próprio limite. Coerência diária é o que ensina respeito. Se você diz, preciso disso, mas continua sem receber e sem consequência, você ensina que pode ser ignorada. Objeção 3. E se for um problema clínico dele? Depressão, hormônio, medicamento? Resposta. Então vocês procuram médico, terapeuta, ajuda especializada. Mas isso não tira a responsabilidade dele de reconhecer problema e buscar solução. Se você percebe sinais, você pode dizer, amor, estou preocupada, percebi mudanças em energia, humor, libido. Isso pode ser algo físico. Você toparia investigar? E se ele se recusa, se ele ignora, aí volta para a questão de escolha dele. Você pode oferecer apoio, mas não pode fazer trabalho por ele. E importante, problema clínico não justifica tratamento ruim. Se ele está deprimido, ainda pode ser respeitoso, ainda pode comunicar, ainda pode te incluir no processo. Estou lutando com isso, estou buscando ajuda. É diferente de simplesmente te ignorar e esperar que você aguente indefinidamente. Objeção 4. Tenho medo de perder ele, de ficar sozinha. Resposta. Entendo esse medo, profundamente. Mas deixa eu te perguntar, você não está sozinha agora? Você está em relacionamento, mas se sentindo invisível, indesejada, rejeitada. Isso não é companhia, é solidão com audiência.
E aqui tá a verdade dura. Pior perda não é perder ele, é perder você mesma. É você murchar, diminuir, aceitar migalhas, até não reconhecer mais quem você é. Até esquecer que você merece ser desejada, vista, valorizada. Essa é perda irreparável. Ficar sozinha, se chegar nisso, é oportunidade de reconstruir relação consigo mesma, de voltar a se priorizar. Frequentemente, quando você faz isso, uma de duas coisas acontece. Ou ele percebe o que está perdendo e muda de verdade, ou você percebe que a vida inteira esperando você e que estar só é melhor que estar mal acompanhada. Agora vem a revelação, o coração de tudo que eu te ensinei. A mensagem que amarra todas as 7 verdades. Desejo não nasce de quem mendiga atenção. Desejo não nasce de quem está sempre disponível, sempre esperando, sempre aceitando qualquer migalha como se fosse banquete. Desejo não nasce de quem perdeu si mesma tentando ser o que ele quer. Desejo nasce de quem se escolhe, de quem tem vida vibrante, presença inteira, energia que vem de dentro, não de validação externa. Quando sua vida tem presença, propósito e prazer, quando você está inteira, não fragmentada em 1000 preocupações sobre ele, seus limites são claros porque você sabe seu valor. E sua coerência, sua consistência entre o que você diz que precisa e o que você aceita, isso ensina como te tratar. E exatamente aí que sua ausência volta a falar alto. Porque quando você para de mendigar, quando você para de estar sempre disponível, quando você volta a viver sua vida em vez de só orbitar a dele, ele percebe, ele sente diferença. E um de dois acontece. Ou ele acorda e percebe o que tem e pode perder, e aí há a possibilidade real de reconexão, ou ele não muda. E aí você sabe que você fez tudo que podia e pode sair de cabeça erguida. Mas de qualquer forma, você se recupera, porque você voltou para você. E você inteira, você vibrante, você com limites claros e coerência diária, é magnetismo real, é desejo real. Não porque você está tentando provocar, mas porque você está vivendo. Olha como cada verdade te trouxe até aqui. Rotina mata tesão? Você cria novidade na tua própria vida. Você se torna menos previsível porque está vivendo, não só esperando. Carga mental te esgota? Você redistribui. Estabelece limites. Deixa de carregar tudo sozinha. Você recupera energia. Comunicação passiva e irônica cria distância? Você aprende a comunicar diretamente, com vulnerabilidade e firmeza. Você cria possibilidade de conexão real. Corpo exausto não tem recursos para desejo? Você cuida do teu primeiro. Sono, movimento, nutrição. Você se torna responsável pela tua própria energia. Pornografia cria comparação impossível? Você não compete. Você estabelece limite. Ou ele trabalha nisso, ou você toma decisões baseadas em tuas necessidades. Medo de rejeição dele paralisa? Você cria segurança, removendo pressão, mas mantendo convite. Você oferece espaço sem exigir performance. Sem ritual de encontro, tudo vira logística? Você cria rituais. Você protege momentos. Você faz conexão ser prioridade através de ação, não só palavra. Tudo volta para você. Não porque culpa é tua, não é. Mas porque você é a única pessoa sobre quem você tem controle total. Você não pode mudar ele, mas pode mudar você. E quando você muda, quando você se escolhe, quando você estabelece presença inteira na tua própria vida, tudo muda ao redor. Ou ele muda com você, ou ele fica para trás. Mas você segue. Inteira. Agora você tem tudo. 7 verdades. Roteiros para conversas difíceis, limites com consequências, plano de 7 dias, respostas para as objeções e a verdade profunda sobre desejo que muda tudo. Mas conhecimento sem ação é só informação que fica na prateleira juntando poeira enquanto sua vida continua igual. Então aqui está o que você faz hoje, agora, assim que terminar de assistir. Escolhe uma verdade, a que mais ressoa, a que mais dói porque é mais real. E você implementa microação dela. Não todas, não 7 de uma vez. Uma, hoje, agora. Se é rotina, você matricula em algo novo que é teu. Se é carga mental, você transfere uma responsabilidade completamente para ele. Se é comunicação, você prepara mentalmente conversa usando roteiro de 4 passos. Se é corpo, você prioriza sono hoje. Se é pornografia, você agenda conversa.
Se é medo dele, você cria momento de toque, sem pressão. Se é falta de ritual, você propõe mini encontro, uma ação hoje e amanhã você avalia, houve reação, mudança, resistência e você usa informação para decidir próximo passo. E olha, vai ter medo, vai ter voz na tua cabeça dizendo: e se eu perder ele? E se ele ficar bravo? E se eu estou exagerando? E você respira fundo e lembra: medo de perder ele não pode ser maior que respeito por você mesma. Porque se você perde você mesma para manter ele, você não ganhou nada. Perdeu tudo. E vai ter dias onde você escorrega, onde você aceita frieza sem falar, onde você não honra limite que estabeleceu. E tudo bem, você não está buscando perfeição, está buscando direção. E direção é para você mesma, para a tua inteireza, para a tua dignidade. Então, quando escorregar, você percebe, você corrige e você continua. E ao longo de semanas, meses, você vai olhar para trás e ver: ou o relacionamento mudou porque ele escolheu mudar com você, ou você mudou e percebe que merece mais do que estava aceitando. Mas, de qualquer forma, você está melhor, porque você se escolheu. E essa é sempre decisão certa. Seus relacionamentos, românticos ou não, vão mudar. Sua relação contigo mesma vai mudar. Porque quando você aprende a se escolher, quando você aprende a estabelecer limites com dignidade, quando você aprende que tua presença é presente, tua ausência também, tudo se reorganiza ao teu redor, você vai atrair pessoas diferentes. Pessoas que respeitam limites, que valorizam presença, que querem reciprocidade real, não alguém que aceita qualquer coisa. E você vai se tornar pessoa diferente. Não perfeita, mas inteira. E inteira é tudo o que você precisa ser. Se este vídeo te deu clareza e força, se te mostrou que há caminho entre mendigar e desistir, um caminho chamado dignidade afetiva, inscreva-se. Toda semana eu trago conversas de alma para você viver com respeito, desejo e paz. Psicologia aplicada. Ferramentas reais. Humanidade sempre. E comenta aqui, qual das 7 verdades mais te tocou? Qual você vai trabalhar primeiro? Porque quando você escreve, você ancora compromisso. E compromisso é o que transforma a intenção em mudança real. E se você tem amiga passando por isso, amiga que está se sentindo invisível, indesejada, duvidando do próprio valor, compartilha com ela. Porque às vezes tudo que precisamos é alguém nos lembrar que merecemos mais. Que há caminhos, que não estamos loucas e que escolher a nós mesmas nunca é egoísmo, é sobrevivência. Você chegou até aqui, você ouviu verdades duras. Você tem ferramentas reais. Agora é com você, suas escolhas, sua vida, seu desejo, sua dignidade. Nos vemos semana que vem. Cuida do teu coração. Escolhe você mesma. E lembra, desejo nasce de quem se escolhe. E você inteira é impossível de ignorar.